sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Donald Trump e a ameaça à civilização. Meus queridos, eu inicio nossa reflexão hoje me referindo a um trecho do terceiro volume da trilogia Um Olhar e Três Tempos, editado em 2012 pela editora Unisul. Visão sobre a Aldeia Global foi o nome com que eu denominei esse terceiro volume, onde me concentro na análise do que vinha acontecendo no mundo naquela primeira década desse novo século, o século XXI, que começava. Em programa que então eu mantinha na TV digital, sob o título A Dimensão do Poder Global, eu analisava a ameaça da recondução do presidente dos Estados Unidos, George Bush, esse que costumava dividir os homens entre os bons e os maus, sendo que bons sempre era ele e seus apoiadores. Os bons eram os mais fortes, maus os outros, os mais fracos. Bons, sobretudo, os fornecedores de petróleo, através das corporações que lhe davam apoio. Maus, os que se negavam, como aliás se lamentava ele pela voz de seu vice-presidente, o Dick Cheney, também conhecido. Dizia ele: Deus não deu petróleo apenas a nossos amigos. Infelizmente, temos que ir buscá-lo onde ele está. A 11 de setembro de 2002, o terrorismo acabara de destruir as Torres Gêmeas de Nova York, o que deu a George Bush um bom argumento para intervir no Oriente Médio, onde estava o petróleo. Lhe dava também bons argumentos para promover a guerra do Iraque, sob o falso argumento do desenvolvimento naquele país de armas atômicas e biológicas, embuste e mentira que teve de reconhecer mal passados 2 anos e mortos alguns milhares de jovens soldados americanos e de crianças, homens e mulheres do Iraque. Mas isso não importava, eram mais fracos. Lhe dava a Bush também bons argumentos para bombardear o Afeganistão, sob a razão de promover a prisão do mentor do terrorismo, Bin Laden, que se teria coitado nas montanhas daquele país. Também se morriam homens, mulheres ou crianças inocentes ou não, também não era importante. Razões também havia ele para restringir as liberdades individuais na terra sagrada do individualismo, ou até a aplicação da tortura aos prisioneiros de guerra ou aos presos confinados sem julgamento na prisão de Guantánamo. Razões havia, e se não as tivesse, se produziriam como as razões do lobo, uma fábula conhecida do lobo e do cordeiro. Razões havia para rejeitar o protocolo de Kyoto, pelo qual os países signatários se comprometiam a diminuir a emissão do carbono na atmosfera, diminuindo desta forma a ameaça das mudanças climáticas ou do aquecimento global. Enfim, razões havia para levar ao extremo a globalização dos sistemas financeiros virtuais, os novos deuses do mercado, cujos resultados começaram a se revelar na crise da economia mundial de 2008, que até hoje afeta de forma mais aguda, como sempre, os mais pobres e os mais fracos,
que emigram agora aos milhões fugindo da miséria e da fome e da guerra, cobrando seu preço aos desenvolvidos. Tais questões, que representam simplesmente o desprezo pelos compromissos éticos nas relações entre as pessoas, entre as organizações sociais e entre as nações, se refletem até hoje na perplexidade do mundo, apesar de Obama, continuando a ameaçar a espécie humana, o conjunto de suas relações civilizadas e a sustentabilidade do planeta, nossa casa comum. Diante da ameaça de reeleição de George Bush, pelo ano de 2004, aquela época, concluía a reflexão do livro. Mas sei que a consciência do povo americano um dia vai despertar, num propósito nacional de conviver num mundo plural, plural de culturas, plural de ideias, plural de crenças e raças, plural de economias, um mundo de maior liberdade e de iguais direitos para todos, onde a tecnologia há de permitir na plenitude que desperte a massa de consciência, ainda que agora, em mais um equívoco cultural, o povo americano reeleja Mr. Bush, dizia o imperador. Eu sei que esse dia vai chegar e que nenhuma força será capaz de impedi-lo. Se reeleito ele, Bush, apenas estará atrasando um pouco o caminho inevitável da história. Quem viver, viverá. Concluía a mesma reflexão naquele ano de 2004, quando Bush foi reeleito. Mas a massa de consciência, meus amigos, minhas amigas, continuou crescendo nos Estados Unidos como no mundo. E 4 anos depois, o mesmo povo americano elegeu e reelegeu depois o presidente da maior nação do mundo, um negro, da raça negra, tendo entre seus ascendentes os de fé muçulmana, Prêmio Nobel da Paz. Voltemos agora para 2016, a eleição americana que está acontecendo. Neste ano, a mesma massa de consciência que cresce nos Estados Unidos como no mundo há de eleger uma mulher, Hillary Clinton, que talvez não tenha lá a dimensão da líder que o mundo ou a massa de consciência dos Estados Unidos e do mundo espera. Mas sua eleição terá significado sobretudo na medida em que há de representar a derrota do primarismo boçal de Donald Trump, que deve estar fazendo enrubescer no seu primarismo até o rosto de George Bush. Acesse, meu querido amigo, minha querida amiga, nossa rede de participação e solidariedade. Comente, divulgue, curta e compartilhe. Meu abraço. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós